Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos dar continuidade da nossa aula que nós tivemos. Nós falamos sobre DNA, os conceitos gerais de RNA, também falamos sobre as proteínas. E hoje a gente vai ver aqui como que se dá o processo de transcrição e o processo de tradução que eu já havia falado para vocês. Como é que vai acontecer essa leitura do gene até a produção de uma proteína? Então vamos lá. O que é a síntese proteica? A gente tem que entender que nada mais é do que um processo no qual um gene do nosso DNA, como eu havia falado para vocês, o que é o gene, professora? Nós temos lá o nosso DNA, nós temos uma sequência de bases nitrogenadas que vai determinar uma característica. Então, nós temos ali a leitura desse gene e a partir da leitura desse gene é formado o RNA mensageiro. Então, nós temos aqui, vocês podem observar, nós temos aqui a leitura aqui de um gene que está sofrendo aqui essa leitura. Essa informação dessa leitura ela é passada em forma de RNA mensageiro. Esse processo aqui ele acontece dentro do núcleo, tá? O processo de transcrição ocorre aqui dentro do núcleo. E logo após esse RNA mensageiro aqui maduro, vai passar para o citoplasma, onde vai acontecer a segunda fase da síntese proteica, que nós chamamos de tradução. E onde é que a tradução ela vai acontecer? Aqui, dentro do citoplasma. Então, nós vemos aí o RNA mensageiro saindo de dentro do núcleo, encontrando aqui o ribossomo, olha, ele está aqui adentrando no ribossomo, que junto com RNA transportador, eles dois aqui vão fazer o quê? Vão finalmente ali elaborar, construir a proteína. Então, é isso aqui, a informação que vocês devem focar. Dentro do núcleo ocorre o quê? A transcrição. É isso? A transcrição, ela ocorre dentro do núcleo. Ai, o que aconteceu aqui? Então, vamos lá. A transcrição, ela ocorre, novamente aqui para vocês verem. Aqui dentro do núcleo houve a leitura do DNA, tá? A partir desse DNA aqui, vai sintetizar o RNA mensageiro, que vai carregar a informação desse gene, isso dentro do núcleo. Depois, o RNA mensageiro sai do núcleo, passa para o citoplasma e encontra o ribossomo, que faz interação aqui com o RNA transportador para formação da proteína aqui no final, certo? Então, vamos lá passar para a próxima página. Bom, e o gene, como eu falei para você, nós observamos aqui o gene, vocês podem observar aqui, que nós temos uma sequência aqui específica de ácidos nucleicos. Olha, nós vemos aqui as bases nitrogenadas ligadas, que eu falei para vocês aqui, que o DNA, ele é uma fita dupla, e aqui compõe essas escadinhas aqui, as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas que encontramos no DNA? Adenina, timina, guanina e citosina, tá? A timina, sempre que vocês observarem a letra T, timina é exclusiva do DNA. Então, todas as nossas características, tudo aqui está contido aqui no gene.
vamos supor aqui que esse gene aqui, essa sequência aqui de ácidos nucleicos vai determinar a cor da minha pele. Então, aqui carrega essa informação, que, por exemplo, a professora Daniele carrega aqui nessa parte a sequência para determinar a cor de pele escura. Pronto, tá aqui a informação dentro desse gene. O que vai acontecer? Então, graças a esse código que nós temos aqui dentro do gene, é que vai ocorrer a transcrição e logo após vai formar a proteína, a melanina. Por exemplo, a melanina é a proteína responsável por dar cor na pele, tá? Então, é isso que a importância aqui do estudo, que nós temos que entender a quantidade absurda de proteínas dentro do nosso organismo. A proteína ela é o composto orgânico mais abundante dentro do nosso corpo. Então, vamos passar aqui. Ó, vamos partir então, sem muita enrolação, para o processo mesmo de transcrição. O que vocês podem observar aqui? Aqui, ó, em azul, nós observamos que há aqui nossa fita de DNA. Ó, aqui nós temos nossa fita de DNA, ó, dupla fita de DNA. Nós observamos aqui na nossa fita de DNA nossos nucleotídeos, bases nitrogenadas, ó, nós observamos aqui. Nós observamos aqui, ó, a timina, faz ligação com quem? Com a adenina. A adenina aqui, ó, com a timina. A guanina com a citosina com a guanina, da forma que eu já havia falado para vocês. Então, nós observamos aí, então, essas ligações aqui. Vocês podem observar também o sentido da fita de DNA. Nós temos aqui, ó, o sentido da fita de DNA. Aqui, ó, o sentido sempre vai ser 3 linhas, 5 linhas, como vocês observam aqui, de uma fita para outra aqui vai mudar, tá? Porque é como se tivesse invertida aqui a fita. Então, nós observamos aqui também que a construção da molécula aqui de DNA, da fita de RNA, me desculpem, ela vai vir aqui, ó, em sentido 5 linha, 3 linha, sentido contrário aqui, ó, da de baixo do DNA. Então, vamos lá. Como é que vai acontecer aqui o processo de transcrição? Inicia-se pela essa RNA polimerase aqui, ó. Tá? RNA polimerase. O que ela vai fazer? Inicialmente, a RNA polimerase, ela vai encontrar a região promotora dentro do DNA. O que é essa região promotora? A região promotora é a região que dá início a um gene. Então, lá a RNA promotora ali, ou a RNA polimerase, encontrou a região promotora dentro da fita de DNA, logo ela vai identificar o quê? Que ali iniciou um gene. Então, quando ela encontra a região promotora, ela vai abrir a fita aqui de DNA. Ó, vocês podem observar que a fita de DNA, ela se abriu e a partir daí vai começar a se adicionar os ácidos nucleicos aqui, ó, que ficam dispersos pelo núcleo.
Então, vai começar, encontrou a região promotora, irá começar a se adicionar os nucleotídeos ali que estão no núcleo. Então, nós observamos aqui essa região que vocês observam aqui, ó, iniciando-se aqui pela citosina. Então, qual vai ser o ácido nucleico aqui a ser adicionado? A guanina, né? Então, vocês observam aqui, ó, que essa primeira ligação, citosina com a guanina. A próxima do DNA, aí vocês podem ver a adenina, ela vai ligar com o quê? Com a uracila. Vocês observam aqui, ó. A uracila. Por quê? Porque no RNA não tem a base nitrogenada timina. Ela vai ser substituída por uracila. Então, vai ser adicionados aqui os nucleotídeos conforme essa fita de DNA aqui molde. Ó, a gente vai servir essa fita aqui de DNA molde para a construção desse RNA mensageiro, do RNA mensageiro. Ah, professora, e como é que a RNA polimerase vai saber aí quando chegar ao fim? Porque ela vai identificar uma sequência aqui no DNA também, que nós chamamos de sequência de término. Quando houver a leitura dessa sequência de término, que a gente vai ver logo após, ela vai parar. E aí, quando parar essa sequência de término, nós temos aí a fita de RNA que vai passar livremente para o núcleo. Ela ainda não vai passar ainda pro citoplasma, ela vai passar ali pro núcleo. Entenderam como é que se dá aqui a construção da fita de RNA? Vamos aqui. Certo. Professora, o RNA foi sintetizado através da fita molde de DNA, como vocês viram no slide anterior. Aí o RNA vai ficar livre lá pelo citoplasma e após, o que é que vai acontecer? Esse RNA ele vai ficar imaturo, ele ainda não vai estar pronto para seguir para o citoplasma. Ele vai passar por um processo de maturação, tá? Que nós chamamos de processamento do RNA mensageiro ou splice. Então, o que que acontece? Nós observamos aqui que essa fita de RNA imatura, essa fita aqui de RNA imatura, espera só um momento aqui, que essa fita de RNA aqui imatura, ela tem essas regiões aqui, ó, de intron e regiões de exon. O que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei na aula anterior que temos partes aqui não codificantes? Então, esses introns aqui, eles vão ser eliminados e no caso aqui o RNA maduro aqui vai perder essa parte de intron, tá? E vai ficar apenas a parte de exon. Essa parte aqui nós temos a região promotora e aqui nós temos a região final aqui do RNA mensageiro. Então, esses introns aqui vão ser eliminados e vai ficar apenas o exon. Após a eliminação dos introns, aí sim o RNA ele vai estar pronto para seguir para o citoplasma. Vamos lá. Após a maturação desse RNA,
como é que ele vai ficar aqui no final prontinho para ele poder ir lá para o citoplasma para poder encontrar o ribossomo e ir lá fazer o RNA ribossômico junto com o RNA transportador, fazer ali sua interação para chegar na produção final de proteína. Então, nós observamos o que as bases nitrogenadas aqui do RNA mensageiro, que ficou aqui no final, que se deu a partir daquela fita lá de DNA. Ó, o que a gente pode observar aqui? A informação genética aqui que nós temos no RNA mensageiro. Nós temos o que chamamos aqui de códon. O que é códon? É a sequência de 3 nucleotídeos. Então, nós observamos aqui, ó, o códon 1, tá? Nós temos aqui os três nucleotídeos, adenina, uracília e guanina. Próximo códon, adenina, citosina e guanina. Próximo códon aqui, ó, guanina, adenina e guanina novamente. Então, o que nós observamos aqui? Que isso aqui, essa informação, ela vai ser muito importante na interação do RNA ribossômico e do transportador para formação de proteína, tá? Então, vocês guardam essa informação aqui, que nós vamos passar para a parte 2, que vai ser a tradução que ocorre lá no citoplasma, que é o resultado final da proteína. Então, vocês guardem essa informação aqui, porque ela é muito importante. Códon. O que é códon? É a sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, tá ok? Então, é isso, pessoal. Vocês aguardem aí para o próximo vídeo que nós vamos falar sobre a tradução, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida sobre essa aula, eu estarei disponível no WhatsApp, tá ok? No grupo da sala, no grupo. E é isso aí. Então, já eu volto com o próximo vídeo.